Drones russos acabam de cruzar a fronteira da Romênia. Em plena luz do dia, a incursão mais profunda já registrada em território da Aliança Ocidental. Caças F-16 romenos e Eurofighters alemães decolaram em pânico. O alerta soou em todo o país. Busquem abrigo. A Europa ela acordou com medo. Não é mais teoria, não é mais movimentação militar. É a Rússia testando os limites da aliança mais poderosa do mundo. E a Aliança Ocidental não fez nada, absolutamente nada. Apenas observou os drones desaparecerem no horizonte. Enquanto isso, em Genebra, negociadores americanos e ucranianos fecham um acordo de paz. 28 pontos. Detalhes menores pendentes. A guerra pode acabar em dias, mas algo não fecha. Algo está errado nessa história toda. Porque no exato momento em que Trump anuncia progresso nas negociações, a Rússia lança a maior ofensiva de drones da guerra. 249 drones abatidos em uma única noite. Ataques simultâneos em 12 regiões. E a Europa inteira em alerta máximo. Coincidência? Difícil acreditar. Aqui vai uma pergunta que ninguém quer fazer, mas que você precisa responder agora, sem medo de censura. Se a Rússia realmente quer paz, por que está atacando membros da Aliança Ocidental e destruindo infraestrutura crítica ucraniana exatamente quando as negociações avançam? Pense bem. Responda nos comentários. Aqui você pode falar a verdade. Se Kiev não quiser discutir a proposta do presidente Trump e se recusar a fazê-lo, então tanto eles quanto os belicistas europeus devem entender que os eventos que ocorreram em Kupiansk serão inevitavelmente repetidos em outros setores-chave da frente. E, em geral, isso funciona para nós. Vamos voltar ao início. Donald Trump está de volta à Casa Branca. Ele prometeu acabar com a guerra em 24 horas. Não deu certo. Mas agora, quase 3 anos depois do início do conflito, ele tem um plano. Um plano de 28 pontos. O homem escolhido para executar esse plano não é um diplomata. É Dan Driscoll, o cara dos drones de Trump, secretário do Exército, especialista em guerra não tripulada, aliado próximo do vice-presidente J.D. Vance, um homem que entende de tecnologia letal. Driscoll viajou para Kyiv sem aviso prévio, depois para Abu Dhabi, reuniões secretas com delegações russas, conversas que não aparecem na mídia tradicional, movimentos que sugerem algo muito maior do que uma simples negociação de cessar-fogo. A Casa Branca confirmou: Ucrânia e Rússia estão participando das negociações. Zelensky disse que está pronto para avançar com o plano de paz. Mas há um detalhe que muda tudo. Zelensky afirmou publicamente: a guerra só termina com a retomada da Crimeia. Não há acordo sem a península. Não há paz sem soberania total. E aí está o problema. Porque a Rússia jamais vai devolver a Crimeia. Jamais. Então, o que está realmente acontecendo nessas negociações? Enquanto diplomatas falam de paz, a Rússia está escalando a guerra de uma forma que ninguém esperava. Não com tanques, não com soldados, mas com tecnologia. Tecnologia que está mudando o campo de batalha para sempre. A Rússia começou a adicionar motores a jato chineses às suas bombas planadoras. As chamadas CAB. Bombas que antes planavam por 40 quilômetros agora alcançam 200 quilômetros de alcance, com precisão cirúrgica. Essas bombas são fabricadas a partir de sucata soviética, bombas burras dos anos 70. Mas agora, com kits de planejamento e motores turbo a jato chineses, elas se tornaram armas de terror, armas que a Ucrânia não consegue interceptar. A produção do caça Su-34, a principal plataforma de lançamento dessas bombas, mais que dobrou. Mais de 50 unidades por ano. A Rússia está investindo pesado. Isso não é tática. Isso é estratégia de longo prazo.
E aqui está o ponto que ninguém fala. A China está fornecendo os motores. Oficialmente, Pequim nega envolvimento militar. Mas os motores estão lá, nas bombas, caindo sobre cidades ucranianas, matando civis. E o Ocidente finge que não vê. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Essas bombas planadoras com motor já violaram o espaço aéreo da Aliança Ocidental. Fragmentos foram encontrados em território romeno. A Rússia está testando até onde pode ir. E a Aliança Ocidental continua apenas observando. Mas a verdadeira ameaça não vem apenas do céu. Vem de algo muito mais silencioso, muito mais letal. Algo que está destruindo blindados da Aliança Ocidental como se fossem brinquedos. Drones FPV. Drones de visão em primeira pessoa, controlados por cabos de fibra ótica. Impossíveis de detectar, impossíveis de bloquear, alcance de até 50 quilômetros. E a Rússia está produzindo milhões deles. Nas últimas semanas, forças russas destruíram cerca de 50 veículos blindados da Aliança Ocidental. Max Pro, Striker, Humvee, todos fornecidos pelo Ocidente, todos destruídos por drones que custam menos de $1.000 cada. A Rússia criou uma nova força militar, as Forças de Sistemas Não Tripulados, o SF, uma divisão inteira dedicada exclusivamente à guerra de drones, produção em massa, inovação constante, domínio total do campo de batalha. Unidades especializadas como o Centro Rubicon estão interrompendo linhas de suprimento ucranianas. Ataques coordenados, precisão milimétrica. E o mais assustador, eles estão aprendendo, evoluindo, adaptando-se a cada contramedida ucraniana. Os drones de fibra ótica são a arma perfeita. Não emitem sinal de rádio. Não podem ser bloqueados por guerra eletrônica. O operador vê tudo em tempo real através do cabo. E quando o drone atinge o alvo, não há como rastrear de onde veio. A Ucrânia está perdendo a guerra de drones, perdendo feio, e isso está mudando o equilíbrio de poder no campo de batalha. Mas há uma resposta que veio do céu. F-16. Caças fornecidos por Dinamarca, Holanda, Noruega e Bélgica. 85 unidades no total. E eles estão mudando as regras do jogo. Completamente. Em um incidente histórico, um F-16 ucraniano abateu um Su-35 russo, um dos caças mais avançados da Rússia, abatido por um jato ocidental pilotado por um ucraniano, usando táticas de emboscada aérea e orientação de uma aeronave de alerta antecipado sueca. Esse abate foi um choque para Moscou. O Su-35 é superior em papel, mais rápido, mais ágil, mais armado, mas o F-16 tinha algo que o russo não tinha: informação, consciência situacional e um piloto treinado pela OTAN. Desde que entraram em operação, os F-16 ucranianos já interceptaram mais de 1.300 ameaças aéreas russas, mísseis de cruzeiro, drones Shahed, bombas planadoras. A taxa de sucesso é impressionante. Mas isso é apenas o começo. A Ucrânia possivelmente receberá 150 caças Gripen da Suécia. Caças de última geração, projetados para operar em ambientes hostis, com capacidade de decolagem e pouso em rodovias. E agora vem a grande jogada. A jogada que pode mudar tudo.
A França acaba de prometer à Ucrânia até 100 caças Rafale F4. 100. Até 2035. O Rafale é uma máquina de guerra completa, capaz de missões ar-ar, ar-solo e reconhecimento. Equipado com o míssil Meteor, alcance de mais de 150 quilômetros, velocidade supersônica, capacidade de neutralizar caças russos que operam à distância. Junto com os Rafale, a França está fornecendo 8 sistemas de defesa aérea SAMP-T de nova geração, defesa de 360 graus, capacidade de interceptar mísseis balísticos, proteção contra tudo que a Rússia pode lançar. Mas aqui está a parte que ninguém está falando, a parte que muda completamente a narrativa. Quem vai pagar por tudo isso? Quem vai financiar 100 caças Rafale e 8 sistemas SAMP-T? A resposta é simples e irônica. Putin. Vladimir Putin vai pagar pelas armas que vão destruí-lo. Como? Através dos lucros dos ativos russos congelados na Europa. 300 bilhões de dólares em ativos russos estão congelados em bancos europeus. Os lucros desses ativos estão sendo usados para financiar a defesa ucraniana. A Rússia está literalmente pagando pela própria derrota. E a França não está fazendo isso por altruísmo. Está fazendo isso por autonomia estratégica. A Europa está se preparando para defender suas fronteiras, com ou sem os Estados Unidos, com ou sem a Aliança Ocidental. Emmanuel Macron foi claro: se um acordo de paz for assinado e a Ucrânia for forçada a ceder território, a França enviará tropas para Odessa, tropas francesas, em solo ucraniano, para garantir a segurança pós-guerra. O Reino Unido concordou. Soldados britânicos e franceses estarão presentes quando a paz for assinada, para conduzir operações de treinamento e segurança, uma força de garantia multinacional. Isso é uma mudança de paradigma. A Europa não está mais esperando pela liderança americana. Está tomando as rédeas, está se preparando para o pior, e o pior pode estar mais perto do que imaginamos. Serviços de inteligência alemães emitiram um alerta. A Rússia pode estar pronta para atacar um país membro da Aliança Ocidental até 2029. 4 anos. Apenas 4 anos. O ministro das Relações Exteriores alemão, Johann Wadephul, foi direto. A ameaça ao nosso país vinda da Rússia não é mais uma preocupação distante. Já é uma realidade. Ele acusou Moscou de usar táticas de guerra híbrida. A Alemanha está construindo o exército mais forte da Europa. Reformas militares massivas, recrutamento em larga escala, preparação para um conflito que pode ser muito mais rápido do que a guerra na Ucrânia. Porque um conflito entre a Rússia e a Aliança Ocidental não seria uma guerra de desgaste. Seria uma guerra relâmpago, rápida, brutal, tecnológica e potencialmente nuclear. A Polônia está exigindo que a Aliança Ocidental acelere a defesa de seu flanco oriental. Sistemas antidrone, defesa aérea reforçada, tropas permanentes. O ministro da Defesa polonês, Kosiniak-Kamysz, deixou claro: não há mais tempo a perder. Mas enquanto a Europa se prepara para a guerra, algo bizarro está acontecendo na Rússia. Algo que expõe a vulnerabilidade do gigante nuclear. Algo que mostra que o Kremlin perdeu o controle. Na noite de 25 de novembro, a Ucrânia lançou um ataque massivo. Mais de 150 drones. Alvos, bases militares russas, fábricas de aviação, depósitos de combustível, coordenação perfeita. Simultaneamente, hackers ucranianos invadiram sistemas de alerta na cidade de Krasnodar,
Dispararam falsos alertas de ataque nuclear, sirenes tocaram, pânico nas ruas, pessoas correndo para abrigos, caos total. A defesa aérea russa entrou em modo de emergência. Mísseis foram disparados em todas as direções. Mas no meio do caos, algo terrível aconteceu. Mísseis de defesa aérea russos atingiram áreas civis. Fogo amigo. Em Novorossiysk, mísseis russos destruíram prédios residenciais. Em Taganrog, 3 civis foram mortos. Pelo menos 10 feridos. A Rússia estava atirando em seus próprios cidadãos, tentando se defender de drones ucranianos. Mas o ataque ucraniano tinha um alvo específico, um alvo que poucos conhecem, um projeto secreto da era soviética, a aeronave de laser aerotransportado A-60. Apenas 2 unidades foram construídas, projetadas para cegar satélites e sensores avançados, armas de guerra espacial, e a Ucrânia acabou de destruir uma delas, em chamas, na fábrica Beriev, em Taganrog. A perda da A-60 é devastadora para a Rússia. Não há como substituir, não há como reconstruir. É tecnologia soviética perdida. E a Ucrânia mostrou que nenhum ativo russo está seguro. Esse ataque expôs a incompetência militar russa, expôs a vulnerabilidade de suas defesas, expôs o medo da população e expôs algo ainda mais perigoso: a Rússia está perdendo o controle interno. Propagandistas pró-Rússia começaram a questionar a estratégia de Putin. Atacar civis ucranianos não está funcionando. Está apenas fortalecendo a resistência. E agora, com a Ucrânia atacando profundamente em território russo, a narrativa do Kremlin está desmoronando. Enquanto isso, no campo de batalha, as forças russas continuam avançando. Perto de Huliaipole, perto de Siversk. Território está sendo capturado. Forças ucranianas estão em posição crítica. A guerra de desgaste está funcionando para Moscou. Mas a que custo? A Rússia está esvaziando suas maiores bases de armazenamento de veículos MTLB, equipamento soviético dos anos 60, né? Isso não é sinal de força, é sinal de desespero. E aqui está a grande questão. Se a Rússia está vencendo no campo de batalha, por que está negociando? Por que aceitar um plano de paz de 28 pontos? Por que enviar delegações para Abu Dhabi? A resposta pode estar no tempo. A Rússia precisa de tempo. Tempo para reconstruir. Tempo para reequipar. Tempo para se preparar para o próximo conflito. Porque o próximo conflito não será na Ucrânia. Será na Europa. A Aliança Ocidental sabe disso. Por isso a Romênia está em alerta máximo. Por isso a Alemanha está construindo o maior exército da Europa. Por isso a França está enviando Rafales e prometendo tropas. Por isso a Europa está brigando por bunkers. Porque a guerra híbrida já começou. Drones cruzando fronteiras, cabos submarinos cortados, ataques cibernéticos, desinformação, sabotagem. A Rússia está testando, provocando, preparando o terreno. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести. Только один самый свежий пример.
Então eu pergunto de novo, se a Rússia realmente quer paz, por que está atacando membros da Aliança Ocidental e destruindo infraestrutura crítica ucraniana exatamente quando as negociações avançam? Pense bem. Responda nos comentários. Porque a resposta a essa pergunta pode determinar o futuro da Europa. E talvez do mundo. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.